Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil, mundo. Eu sou o Dr. Jeff Presley Jefferson Oliveira e está começando mais um Plantão do Rock. Vocês já sabem que nós estamos naquela missão de trazer jovens talentos ao programa Plantão do Rock. Não que nós iremos dispensar os talentos já consagrados, mas nós queremos mostrar para vocês, nós estamos garimpando novos talentos, principalmente na área médica. Então, inaugurando o marcador de jovens talentos na área médica, eu tenho o prazer de receber o residente em cirurgia geral, residente do 3º ano em cirurgia geral, músico talentoso e posso dizer, meu amigo Vitor Vasconcelos. E aí, professor, como é que tá? É Victor Vasconcelos ou é Vitor Vasconcelos? É Victor Vasconcelos. E o Victor, tu sabe da onde veio o nome? Teus pais pensaram em... Era de vitorioso? De onde é que veio? Eles já te disseram por que Vitor? Na realidade, o nome Tem um parente chamado Vitor? O meu pai é Victor também, né? Ah, mas e tu é júnior ou eu não? não sou júnior, não sou, mas pelo que a minha mãe diz, ele, quando descobriu que ia ser um guri, né, ele disse que queria que fosse o mesmo nome dele, fosse Victor também. Não é o nome igual, tem o sobrenome da minha mãe, mas o nome é o mesmo do meu pai. O seu Victor lá, ele trabalha em quê? Hoje ele é aposentado já, mas ele trabalhou muito tempo como gerente de um posto de gasolina lá na cidade e em outra cidade perto ali também, que hoje em dia ele já tá aposentado. Trabalha ainda, mas tá aposentado. Qual é a tua cidade, Vitinho? Caçapava do Sul. Caçapava do Sul. E o seu Victor, ele tocava algum instrumento? A família tinha músicos já ou não? O meu pai em si não, mas o meu avô paterno, pai do meu pai, né, ele era gaiteiro, tocava gaita em bailes, assim, né, quando eu era mais jovem, né, eu me recordo, quando eu era criança, ele acho que não tocava mais profissionalmente, mas tocava assim, por diversão. Gaita, tu quer dizer acordeon? Gaita acordeon, isso, gaita de botão. Né. Mas, tudo bem, mas que tinha... Mas era gaita ponta ou gaita de baixo mesmo? Não, era gaita de baixo. Tá. Não, era gaita a ponto, gaita de botão, né? E tinha o baixo na outra. Uma curiosidade que me ocorreu agora, Vitinho. Como é que é teu pai com o mesmo nome que o teu, rapaz? Eu imagino que crescer... Porque assim, eu, Jefferson, já acho estranho quando tem outro Jefferson. Sim. Uma coisa rara. Agora... Tu tem um xará que é o teu próprio pai e que desde pequeno, né, o Vitinho, tu diz que não é júnior, mas eu imagino que tinha comparações e depois liga pra tua casa já adulto, o Vitor tá aí, qual dos dois? Não, tanto pelo nome do meu pai ser o mesmo que o meu apelido desde criança é Vitinho, né, e ele é o Vitão, é o Vitor, enfim. Mas eu sempre, lá em Caçapava, mais conhecido por Vitinho, porque tem o meu pai com o mesmo nome, assim. Mas nunca deu essa confusão de confundir se é o Vitor pai, Vitor filho, não. Mas tu sentia peso por ter o mesmo nome do pai ou nada? Zero? Não, acho que não. Meu pai sempre foi um cara muito tranquilo. Nunca senti essa cobrança, não, de ter o mesmo nome dele. Muito bem. E a música... O vô te ensinou alguma coisa? O vô começou a te ensinar alguma coisa? Alguma coisa de teoria, assobiar, sei lá, qualquer coisa? Não, ele foi dos que me motivou a iniciar na música, né? Ele tocava, assim, mais em casa, que eu me lembro, assim, de criança, né? Ele fazia aniversário no dia 7 de setembro, no feriado. Então sempre tinha um almoço e daí ele pegava a gaita. Eu gostava da música, sempre pedia pra ele tocar. E aí, o vô é falecido? É falecido, aham. E ele teria quantos anos agora? Mais ou menos. Agora ele teria 96, se não me engano. Ele era de 30, Certo. E essa época que tu tá falando, ele tinha quantos anos? Bom, Era um vô bem vô, assim, ou... Não. Ele deveria ter uns 70 e poucos, assim. Quando eu tinha, vamos dizer, uns 10 anos, que eu me recordo mais assim, né? E isso...
Daí a gente, nesses almoços, ele tocava, enfim. Depois, quando eu tinha mais ou menos essa idade... Mas ele já começava com a gaita em punho ou o pessoal dizia, vamos lá, vô, toca a gaita? Não, ele o fazia pessoal ia motivando. Assim. Fazia. A gente Fazia almoçava, depois do almoço, daí a gente pedia, não, vou toca uma gaita ali. Aí meu pai, a gente buscava lá pra ele, que a casa era 2 andares, aí ele tocava umas músicas ali. E ele morava contigo, Tim? Não, ele morava com a minha avó. E tu tem irmãos e irmãs? Eu tenho uma irmã mais nova. Mais nova? Uhum. Mais nova há quanto tempo? 10 anos mais nova que eu. Ah, não. Então tá. Então nessa época que tu era criança e o vô tocava, ela não acompanhava. Porque não. Recém-nascida, talvez. Pequena, sim. E aí uma época ele me deu uma gaita 8 baixos daí de botão, né? E aí eu comecei a aprender. Tinha um senhor lá na minha cidade que era gaiteiro, tocava acordeon, bordonhon, que aquela outra gaita, assim. E aí ele dava aula. Eu comecei a aprender, assim, mas daí quando começou a chegar na parte de tocar o baixo também, coordenar as 2 mãos, eu já não... Eu acho que era muito pequeno, enfim, tinha 10, 12 anos, não fui muito pra frente e desisti da gaita. Mas o vô não tentou ele te ensinar? Não, vô não. E aí, porque esse senhor, ele era professor, assim, de muito tempo lá na cidade, tinha mais uma didática, mas eu não... Mas tem uma coisa curiosa, sabe, que eu vejo aqui no Plantão do Rock, que os filhos e filhas de pais que são músicos, em geral, não dá certo aprender com o pai ou com a mãe. O cara acaba aprendendo com outro, acaba aprendendo com um professor. Às vezes até os primeiros acordes ali, o pai vai, mas não segue o pai sendo aquele professor do cara mesmo. E é curioso isso aí, tu não acha? Eu até, é verdade. Eu não tive não tive essa oportunidade com meu avô, assim. E aí, como peguei a gaita e tinha esse senhor que dava aula, eu já fui fazendo as aulas com ele lá. Mas realmente, não tinha notado isso. Mas e aí? Mas não saiu nada, zero. Não, eu tocava algumas músicas mais... Você. Tocava umas músicas mais clássicas, mas assim, mais com a mão direita, né? Quando ia ali nos botões. Daí, na hora de coordenar com baixo, do outro lado, que era mais complicado, e acaba que tu mais novo não tem muita persistência, assim, né? E acabei desistindo da gaita. E nessa época aí, que tipo de música? O cara já te colocava coisas do tradicionalismo, porque tem muita gaita no nosso tradicionalismo, ou, sei lá, ele queria que tu tocasse clássicos, tipo Sobre as Ondas? Não, era mais tradicionalismo mesmo, mais assim, clássico. Mercedita tocava, tinha, como é que é? O Tio Bilia, que é um gaiteiro famoso, tinha umas músicas que ele ensinava também. Enfim, era mais música clássica gaúcha, assim mesmo, tradicionalista. E aí tu largou e não tocou mais mesmo? Vendeu a gaita? Como é que foi? A gaita ainda tem lá em casa, mas não fui pra frente na gaita. Aí acabei indo pras cordas que me identifiquei, aprendi melhor. Quando que foi pras cordas? E por quê? Naquela fase, assim, da escola, tem um colega que toca, tu vê lá, enfim, na minha cidade é bastante difundida essa questão da música tradicionalista, os CTGs são bem fortes, tem festival de música tradicionalista, então tem amigos que tocam, tu te interessa, né? E aí, enfim, pedi um violão pros meus pais, comecei a fazer algumas aulas com alguns professores lá da cidade também, e fui aprendendo muito sozinho também, com a advento da disseminação da internet, né, que era mais fácil acesso ali na minha adolescência. Daí eu procurava uma cifra na internet de uma música que eu queria aprender e ia fazendo os acordes e desenvolvendo. Mas daí o acorde simples que a gente chama de gavetão. Isso, acorde simples. Tu olhava ali, eu peguei a época da revistinha. Tu já pegou a época do Cifra Clube. Isso, Cifra Clube. E aí quando tu olhava a cifra lá e via, tem um 7, um M, tem um 4, um 9, essa deixa. Já vamos ia pra ali outra. naquela que tem a aba da cifra simplificada. Daí tu vai ali. E aí, mas tu teve aula há quanto tempo? E o que o cara conseguiu te ensinar? É que o professor que eu tinha lá, ele não ensinava muito a parte da teoria, assim, da escala. Alguma coisa, assim, da escala eu cheguei a ver com ele, assim. Mas mais ele ensinava os acordes, ensinava algumas músicas. E tu ia aprendendo mais a tocar músicas em específico. Não a tocar o violão, a teoria do violão, assim, né? Mas aí tocando músicas e também eu ia buscando por fora ali. Sempre tradicionalismo, Vitinho, ou não? Não, aí já tocava outras também. Era uma época que tava ali
surgindo sertanejo universitário, essas músicas assim, que fazia bastante sucesso, Vitor e Léo, tinha esses caras assim. E aí... Tu te lembra alguma dessas do início ou não? Do início tem algumas que eu lembro tocar. Meus pais escutavam bastante Vitor e Léo, a gente gostava, eu tocava umas deles ali. E... Sai uma palhinha? Se não sair, a gente corta. Não, alguma coisa sai. Pega aí a viola e mostra aí o que sai. Essa aqui eu acho que é uma das primeiras que eu aprendi, assim. O senhor nós estávamos conversando antes da gravação, acho que uma das primeiras que eu aprendi foi essa do Vitor e Léo. Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem, nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Sinto que o tempo não passou. Busco em outros olhos ver você. Fotos do que foi o nosso amor. Eram outra pessoa pra ser, uma vida pra tirar você da minha. Só seus flashes disparam meu coração. Já rasguei as fotos, mas em pensamento guardo cópias do seu beijo e solidão. E aí vai. Mas isso aí, pra início, não é fácil. Tem pestana é o terror do cara que tá aprendendo. Eu acho que é a pestana. Não, é mais difícil no início tu conseguir fazer o som sem ficar aquele som abafado, né? Conseguir apertar ali, essa música aí cheia de pestana, rapaz. Não é fácil. Mas outras coisas, a tua região te levava pro tradicionalismo, os teus colegas que tu diz do colégio, todos tocavam nesta linha? Ou tocava outras coisas? Não, tinha de tudo, né? A gente, como sempre, foi muito ligado. Meu avô materno daí também, ele era CTG, de participar de rodeio. E, enfim, a gente participava bastante dessa parte de CTGs lá em Caçapava, né? E eu também fazia parte de um grupo de danças tradicionalistas lá, os Chimangos, que é um grupo bastante conhecido na região. E aí eu vivia bastante essa parte do tradicionalismo. Tinha músicos também no grupo, que eu ia aprendendo alguma coisa. Tinha amigos do próprio grupo que tocavam a música tradicionalista. E aí era mais no início que o que eu mais tocava junto com o sertanejo. Mas depois do colégio eu cheguei a tocar um tempo com os amigos lá, mais uma parte de um rock, assim, não... Um rock mais que tava na época, assim... Nós vamos chegar no rock. Que o que eu quero saber é o seguinte. Tá bem, tem esse envolvimento com o tradicionalismo, a família, né, ouvia muito tradicionalismo, muita música tradicionalista, e tu vivia essa questão porque também tinha o grupo de dança e tal. Mas no colégio, que é o que tu tava dizendo, sempre tem um gurizão que toca, sei lá, Barão Vermelho, toca outras coisas. E a pergunta é, essas outras coisas não te chamavam atenção? Ou te chamavam atenção e tu também tocava isso? Ou te chamavam atenção, mas tu estava tão preso no tradicionalismo que tu tinha vontade, mas não ia? Essa é a pergunta. Não, eu tocava outros estilos também. Tinha amigos, tinha um colega que era bem meu amigo, que cantava, assim, em festivais. Lá na minha cidade tinha festivais também estudantis, né? Então cantava músicas de rock, sertanejo também. E eu acabava tocando junto, assim. Não tinha nada, nenhum preconceito, nem não ia pra nenhuma área. A gente tocava mais eclético, assim, né? Mas daí com banda? Tocava com banda? Isso, daí depois, mais pro final do ensino fundamental, ali na 7ª, 8ª série, né? Que aí eu te conheci mais 3 amigos, a gente fez uma banda, assim, tocava junto. Daí era músicas, tocava um pouco de sertanejo que tocava na época, daí eu tocava guitarra, tinha esse meu o David, esse meu amigo tocava baixo, tinha outro que tocava guitarra e um que tocava bateria. E aí a gente tocava alguma coisa de rock, sei lá, tocava algumas do Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, tocava outras que estavam mais na moda na época, Fresno, que era aqui do Rio Grande do Sul,
mas tocava também alguma coisa de Jorge Mateus, que é sertanejo, então eu tocava assim. E os ensaios eram onde ensaiava sempre? Como A é que gente era? ensaiava na casa de um dos meus amigos, que era o baterista, porque ele tinha bateria, tudo pra carregar era mais difícil, né? Então a gente ensaiava na casa dele, enfim, a gente ajeitou um espaço na casa dele e ensaiava lá. Uma certa frequência durante a semana, tava na escola, era mais tranquilo, não tinha muita preocupação, não tinha muita responsabilidade. Então ali umas 2 vezes, 3 na semana, a gente ensaiava. Às vezes convidavam nós para tocar lá. Tinha muito na época que chamavam de machadas, né? Então a prefeitura ou alguma empresa fazia uns shows lá na cidade, e aí o pessoal da cidade ia, tocava um conjunto de música gaúcha, tocava uma banda de rock, tocava outra, e a gente convidava, a gente participava. Não ganhava nada, só a experiência. Ia lá. Mas tudo bem, mas e como é que eram os ensaios? Tinha briga? Não tinha briga? Não tinha. Eu mais tocava, tinha 2 que cantavam, então eu ficava na guitarra, e daí a gente era bem tranquilo, gurizada. 13, 14 anos era... Sim, mas às vezes tem, não, vamos tocar essa. Não, claro, vamos tocar essa. Algum desentendimento sempre tem, às vezes um quer aparecer mais que o outro. Enfim, essa música aí é palha. Não vamos tocar essa aí que é palha. Bah, mas eu gosto, mas não sei o quê, e aí... Não, às vezes tinha algum desentendimento, eu era mais neutro, como eu era só ali do instrumental... Tu era um prestador de serviço. Tocava o que eles queriam, né? E mais pela diversão mesmo. Mas dessa época, tinha alguma que tu dizia, pá, aquela ali eu gostava de tocar? Ou o contrário, tinha alguma que tu dizia, essa aí eu vou ter que tocar, mas eu não gosto dessa música? Sempre tinha algumas que gostava mais. Não lembro agora de cabeça, mas que eu não gostava também dessas bandas mais modernas que tinha ali na época. Tinha umas que eu não gostava, mas esse cara que cantava conosco, ele tinha uma voz que se encaixava melhor nessas músicas, então a gente tocava ali. Eu não lembro o nome das bandas agora, tinha uma banda Cine, não sei, era um rock mais jovem, assim. Mas da Fresno, tu tocava? A Fresno gostava das músicas dele, escutei bastante uma época, assim. Então, Vitinho, é o seguinte, pra nós passar essa fase aqui de rock clássico, nós vamos tocar-lhe 2 rockão clássico, um bem clássico da minha época, e um outro também clássico, que não é bem da minha época, veio um pouquinho depois. O que é bem clássico da minha época, que todo mundo que tinha bandinha de garagem tocava, era essa aqui, ó. E é barbada. Eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ter, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi querer estar a teu lado, bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. 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 Outra super clássica. Essa eu não conheço o baile que não tem essa música. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, um alguém sem carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia,
previsão do nosso destino, eu passando o dia a esperar você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, alguém sem carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, 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 oh, oh, oh. Saiu, Vitinho, saiu. Ficou muito boa. Vitinho, e aí tá, começou as bandinhas, chegou a animar festinha de colégio, festinha de colega, ou essa fasezinha aí só tocava na garagem mesmo e era isso? Não, a gente tocava lá na nossa escola tinha um festival, um show de talentos, era. E aí a gente, meio que o surgimento da banda foi no contexto de show de talentos. Estavam organizando, tinha uma competição, tinha outras bandas. A banda tinha nome? A banda tinha nome, era a banda Other Way o nome. Other Way. Língua estrangeira, né? Saquei. E o festival era música autoral? Como é que era? Não, era música, se quisesse tocar autoral, enfim, mas era livre. Daí tinha outras bandas, e, enfim, a gente até ganhou o festival. Participamos 2 vezes, ganhamos 2 vezes o festival. E tu te lembra qual era a música inscrita ou não? Também não se lembra. Uma era da Fresno, que era Quebra as Correntes, se eu não me engano, num dos anos, e na outra eu não me lembro. Mas eu lembro era essa. E daí depois, enfim, eu fui pro ensino médio e a gente acabou, eu fui pra uma escola e eles foram pra outra. E acabou que a gente meio que foi separando, assim, a banda foi Mas tu saindo. ficou lá em Caçapava? Fiquei lá em Caçapava. Ou tu fez o que muitas famílias do interior fazem, de mandar o filho pra capital pra estudar, porque daí já vai ali, já faz o cursinho, já entra na faculdade? Não, Como fiquei é que por é? lá, estudei, fiz o ensino médio lá em Caçapava, só que fiz em outra escola, eu fiz numa escola que era mais próxima da minha casa e eles moravam em outra região, fizeram outra escola e acabou que meio que a gente separou a banda, assim. Daí ainda eu participei, depois sozinho do Show de Talentos, e mais 2 vezes, ganhei mais 2 vezes. E Mas qual aí era as tocando, músicas? aí eu tocava Também Armandinho, não lembro. tocava umas do Armandinho. Armandinho. Mas daí fuma a folha da bananeira. Não, a folha da bananeira eu não fumava, mas, Tá, mas tocava as músicas do Armandinho. Tá, e sai, essa tu te lembra bem? Não algumas me do lembro. Armandinho me lembro. Então, Armandinho, essa é pra ti. Vamos ver aqui uma dele. Outra noite que se vai e eu não tô correndo atrás. Quanto tempo já passou e a gente nem se falou, mas quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. Outra noite que você passa e finge que nem vê, não esconde o teu rancor, quer tentar me enlouquecer, mas quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. Então me diz alguma coisa, bate aqui de madrugada pra lembrar daquele tempo, pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. Então me diz alguma coisa, toca um Marley na viola pra lembrar daquele tempo, pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois
perguntou por mim que eu sei. Olha por mim, vai tudo bem. Disse que me viu passar por aí e que eu não tava muito bem, mas quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. E então me diz alguma coisa, bate aqui de madrugada pra lembrar daquele tempo, pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. E então me diz alguma coisa, toca um Marley na viola pra lembrar daquele tempo, pra sempre ou só por um momento. Me dá um beijo na boca e depois me leva pra tua casa. Isso aí. E tu ganhou com essa aí, Vitinho. Acho que foi, se não me engano foi. E a da Fresno, nós não vamos conseguir fazer rolar. Não vou conseguir. Da Fresno Vou ficar não vai... devendo. Tá, vai deixar ficar pra devendo. quando o Lucas vir aí, ele canta uma da Fresno. E tudo bem. E aí, quando... Porque tem um ponto da tua vida que é o seguinte... Tu foi profissional. E isso entrou mais tardiamente. Tu tava no colégio, tu já tinha entrado na faculdade. Em que momento que entrou aí profissionalmente? Foi mais ou menos nessa fase que eu tava tocando sozinho, assim, nesse festival, que os jurados do festival eram depois os caras que eu vinha tocar com eles profissionalmente, que eram o Glauber e o Kleber, que são irmãos, né? E tocavam música gaúcha. E daí eu tocava violão, tocava Eles já tinham um trabalho autoral ou não? Eles já tinham. Eles tocavam há muitos anos já lá, tocavam em grupo de baile, desde quando eram mais jovens, assim. Certo. E daí tinham a dupla, cantavam em festivais, tinham músicas autorais deles. E aí eu tocava sozinho, depois eu tocava violão para um outro pessoal que iam cantar também no festival, umas crianças, tocava para eles ali. A criança cantava e eu fazia a música, assim. E daí, num desses festivais, eles me chamaram e perguntaram se eu tocava ainda música gaúcha, se eu tinha interesse em acompanhar eles, que eles estavam precisando de alguém para tocar violão. E daí eu me interessei e fui. Eles me deram um disco que eles tinham de música autoral deles para eu ir tirando as músicas em casa e acompanhar. E daí foi assim que eu comecei a tocar mais profissionalmente, assim, minha curta carreira aí. E quanto tempo foi? Foi mais eu tava nessa época ali, vamos dizer, no segundo, terceiro ano do ensino médio, tava terminando, e ali os 3 anos, eu fiz 3 anos de cursinho, 2 anos ali eu ainda tocava, então foi uns 4 anos por aí que eu toquei, acompanhava eles. Só autorais ou tu... Não, ou eles tocavam algumas outras? autorais. Mas a maioria eram não autorais deles, assim, eram mais clássicos da música gaúcha, da música de baile, assim, que eles tocavam. Mas tinha algumas autorais. Mas aí tu tirou as músicas e tu ficou maquinando em cima. Fiquei maquinando, eles conversaram comigo, perguntaram se eu tinha interesse. Não, vamos lá. Daí me deram um CD que eles tinham gravado na época e disseram, a gente tá tocando essa, tu escuta aí, tira as músicas em casa, daí, enfim, fui escutando, tinha tempo livre, ia tirando. E aí tu ia na diversão ou tinha cachê? O Não, pagamento tinha cachê, era em breja? Como é que era? Não, tinha cachê, eles pagavam, não lembro, na época acho que era uns R$200, eu acho que tu ganhava, dependendo do show, assim, né, tinha quando era noutra cidade, enfim. Mas recebia. E era 1h30 o show, era 2 horas, era 1h30, bailão mesmo, 3 não era horas. bailão, era um show baile, assim, tinha músicas de baile pra dançar, tinha música mais clássica ali, Milonga Baixa e Mau Tempo, Guri, que é do César Passarinho, essas músicas mais clássicas, e tinha música de baile também, né? E aí a gente tocava em rodeio, tocava em formatura, toquei uma formatura. Toquei festival, a gente até acabou ganhando um prêmio em festival de música gaúcha. Autoral daí? Ou... Daí não era autoral deles, mas eles foram convidados para tocar. E aí eu fui tocar junto, lá em Palmeira das Missões, no Carija, um festival bem famoso que tem. Tu te lembra alguma autoral deles, para nós dar o crédito aqui ou não?
Tem uma que a música é deles, que é uma bem conhecida, assim, da nossa cidade. Ela fala de Caçapava do Sul, né? Que ela foi gravada na voz deles e a música é do Glauber junto. Mas a letra é de outro rapaz que eu não lembro, não conheço ele. E Mas tu te lembra da letra? Me lembro. E tu te lembra das posições como também. se fosse o hino de Caçapava. Ah, entendi. Então, com vocês, o hino de Caçapava na voz de Vitor Vasconcelos. Para aqueles que não sabem de onde venho, o verso é a arma que tenho para informar os patrícios, meros cavacos de ofício, pra quem muito pago estima, e desquinando essa rima que já se tornou um vício. Sou cria de Caçapava, cá plantaram minha raiz, feito a igreja matriz, de fronte erguida pro norte, contemplando o velho forte, herança dos pioneiros, que ali chegaram primeiro, para semear sua sorte. Eu sou do Portal do Pampa, Fortaleza, Farroupilha, sentinela e vigília das tradições que carrega. Nós não tememos refregas, meu amado chão sulino, já dizia o Guapulino. Caçapava não se entrega. Foi a pedra do segredo que enfeitiçou minhas vistas, e de cima das guaritas bombeei um novo amanhã, onde cantaram os tarrãs, meu coração bateu asas, e fui dar um ode casa nas minas do Camaquã. Da fonte do Conselheiro rumei pra fonte do mato, e na cascata eu fiz um trato com o patrão soberano, pra esse peão aragano, depois que um dia morrer, se possível renascer outra vez caçapavano. Eu sou do Portal do Pampa, Fortaleza, Farroupilha, sentinela e vigília das tradições que carrega. Nós não tememos refregas, meu amado chão sulino, já dizia o Guapulino. Caçapava não se entrega, já dizia o Guapulino. Caçapava não se entrega, já dizia o Guapulino. Caçapava não se entrega. E é isso aí. E Solanta, e agora uma popular dos bailes aí que tu sempre Popular saía. dos bailes. Ah, sempre sai. Não me vem com o Elton ainda, porque o Elton é pro final. Não, o popular dos bailes, assim, não tanto de dançar mais clássico, é milonga abaixo de mau tempo. Sempre tinha no show, né? Uma Então, clássica. manda bala. Coisa esquisita, a gadaria toda, penando a dor do mango com um focinho na água, o campo alagado,
nos obriga a reza do ofício de quem leva, pra enlutar as mágoas e olhar triste do gado, atravessando o rio e a baba dos cansados, dando a volta e a manha de quem berra, um capão de mato e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Agarre, amigo, laço, enquanto o boi tá vivo, que a enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos 1.000 réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta do rodeio, a solidão local, pialando mal e malo que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baião anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Mas sem sorte essa peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gado. Não fosse a chuvarada, se metendo a besta, traria 1.000 cabeças com a benção do pago. Dei falta da santinha limpando os peçoelos e do terço detentos, das preces sinuelas logo em seguidinha. É Semana Santa, vou cego pra barranca e só depois vou vê-la. Agarre, amigo, laço, enquanto o boi tá vivo, que a enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos 1.000 réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta do rodeio, a solidão local, pialando mal e malo que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Essa aí era uma clássica do Rio Grande. Porqueira. Tá, Vitinho. E eu quero saber o seguinte. Elvis não vai sair nada? Mas eu tô com o próprio Elvis aqui. Vai ter que sair com certeza. E tudo bem, e o que tu curte, o que tu viu, o que tu conhecia Elvis antes, tu nunca não conhecia? Não, olha, conhecia todo mundo conhece o Elvis, mas não tão a fundo depois que antes de conhecer o senhor, né? Depois que eu conheci o próprio Elvis aqui. Mas e qual é a que mais te chama atenção, assim, que essa música é das lentas, é das rápidas? Eu gosto bastante daquela, eu não sei o nome das músicas, mas é One for the Money, Two for the Show. Essa aí eu gosto, mas das mais animadas. One for the Money. Então, essa é barbara, é a progressão clássica La Ré Mi. Então vamos lá. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready if we go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Lá. Well, you can do anything, let off of my blue suede shoes.
Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. And doing the thing what I wanna do. Honey, lay off of my shoes, why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. 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 You can do anything, let off of my blue suede shoes. Well, it's 1 for the money, 2 for Joe, 3 to get ready for go, kids, go, why don't you step on my blue suede shoes? Well, you can do anything, let off of my blue suede shoes. 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 You can do anything, let off of my blue suede shoes. Depois que passou a fase, tocou lá com o Glauber, foi aí que entrou na faculdade? Como é que foi o troço? Aí quando eu entrei na faculdade, aí acabei indo pra mais longe de Caçapava, né? Fui pra Passo Fundo e com os compromissos da faculdade acabei deixando de lado ali. Ainda toquei poucas vezes com eles depois, mas acabei largando um pouco a parte da música profissional. O violão chegou a ficar esquecido? Chegou a ficar um tempo sem tocar nada? Fiquei um tempo sem tocar, assim. Na época da faculdade tocava mais, assim, sempre tinha colegas que gostavam de música também, a gente fazia um churrasco, levava, mas já bem menos do que eu tocava antes, assim. Acabou que eu fui aos poucos diminuindo a intensidade da música. E aí? Quando é que retomou, se retomou? Não, assim, eu mantenho a mesma, assim, agora da época da faculdade, toco, às vezes, no churrasco com a gurizada da residência, alguma coisa de família, né? A família da meu namorado também tem os tios dela que gostam bastante de tocar. Então a gente toca essa música gaúcha, outras coisas. Mas tu ainda pega o violão pra te fazer companhia, pra ficar vendo televisão e tá com o violão, assim? Poucas vezes. Agora eu peguei os últimos dias, quando eu vinha vir aqui, tava dando uma relembrada, mas não é muito frequente. Mas e quando tu pega o violão, geralmente tu toca o quê? Geralmente é nessa linha das ou tradicionalistas, que eu tenho ainda algumas na cabeça, às vezes alguma de sertanejo, assim, e vou tocando. Mas qual é aquela que sempre te acompanha no teu... Quando tu tá sozinho, total, em casa, silêncio, tudo desligado, e tu começa ali a dedilhar. O que vem sempre, assim? Sempre tem uma que vem, que o cara tá... Essa que a gente tocou ali, a Milonga Baixo Mau Tempo é uma, tem outras do Luiz Marenco, Mas geralmente triste ou não? Geralmente eu assim gostei muito, assim, gosto muito de algumas músicas mais pra esse lado mais romântico do gaúcho, assim, uma parte mais, tem um cantor que eu sempre gostei bastante, que é o Jairo Lambari Fernandes, as do Luiz Marenco, então é mais nesse... mais não digo triste, mas mais nesse... mais calmo, assim, não música de baile, Então, pra gente comemorar esse momento, mas não encerrar ainda, nós vamos encerrar em alta. Uma outra clássica do nosso cabedal da música gaúcha, e no estilão que tu diz que curte, o da sofrência. Vamos lá! Esqueci a letra. Vamos de novo. Vai, faz a base.
norte eu sou, onde a terra termina. Vento negro eu sou, quero e vai contar. Quero das guerras não, erguer bandeira sem matar. Vento negro é furacão. A vida é o tempo, a trilha é o sol. O vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Nos montes, vales que venci, no coração a mata virgem. Teu canto eu sei há de se ouvir em todo o meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão. Minha alma lá deixei. A vida é o tempo, a trilha é o sol. O vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. É viração. Vitinho, tu além de tocar violão, tem uma coisa que nós não podemos terminar o programa sem dar uma passada. E principalmente uma análise mais técnica do assunto. Tu toca cavaquinho. Como é que o cavaquinho entrou? O cavaquinho, assim como o violão, entrou assim de uma forma mais autodidata, assim, eu gostava de alguma música de samba, pagode, assim, e aí resolvi aprender. Daí comprei um cavaquinho e comecei em casa a pegar no Cifra Clube ali, pegando as notas e tocando. E daí depois, enfim, isso era na época que eu tava no cursinho, eu acho, ainda quando eu comecei a aprender. E aí na faculdade tinha um pessoal lá que eu jogava futebol, era do time do futebol lá na faculdade, e a gurizada gostava de um pagode, e aí eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, e nós, acabou que uma certa época nós tinha até uma banda de pagode na faculdade. Tocava... Mas e como é que foi se adaptar? Porque o que acontece? O cavaquinho tem 4 cordas. É as 4 cordas de baixo do violão. Isso. O público nos vê tocando violão aqui com 6 cordas, a mão inteira aqui. Aí no cavaquinho que não tem, tu faz como? No início assim era bem mais difícil, tu conseguir, vamos dizer, condensar os dedos, assim, apertar os dedos ali, porque o braço do cavaquinho é mais fino, é menor, tudo. E porque os acordes, a digitação dos acordes... É tudo mais próximo, né? Uma casa do... E algumas é diferente, né? Porque tu deve fazer um ré igual... Um lá igual, mas o dó... O dó é diferente. Não, é bem diferente. O sol, ré é então... diferente. Tudo é bem diferente. Ele é a afinação dele, né? Em sol, se tu tocar as cordas dele assim, ele solta, dá ele sol. sol. E aí... Então ele é tipo sol aberto. Isso. Mas a última corda dele é igual ou a última corda dele é ré? É ré, a última dele é ré. É sol lá... Então ele é sol aberto sem Isso. 2 cordas de cima. Ah, não, então é bem diferente. É diferente, Tá, não, então os acordes são diferentes. O ré tu devia fazer assim. É mais ou menos assim. Mas e aí, mas essa adaptação tu conseguia tocar fácil depois? Depois sim, depois que eu toco assim como aprendi o violão, sei tocar algumas músicas, né? Sei alguns acordes e aí eu vou tocando ali, fazendo o ritmo. Mas no início foi mais difícil.
Não, tu ainda pega o cavaco e sai. Pego, de vez em quando eu ainda pego. Mas o cavaco é pra pagode samba. Samba pagode. Tu não testou ele em outras coisas. Não testei, não testei em outras coisas, mas no samba e no pagode e mais pra churrasco, pra festa, diversão. Assim. E a música, o que tu imagina no daqui pra frente? A música na tua vida. Eu, assim, depois que eu terminar toda essa saga das residências aí, eu sempre tenho vontade de aí me aprofundar mais no violão mesmo, que é um instrumento que eu mais gosto, e aprender mais a teoria. E, assim, como um hobby mesmo, pra eu me aprofundar no instrumento, assim. Mas tu imagina ir pro violão clássico ou tu imagina ir para mais ou menos o que a gente já tá fazendo, que é o violão popular, assim? Não, eu tenho vontade de aprender mais a parte clássica, assim, do violão, da teoria, das escalas, e enfim, mais por um desejo pessoal para ter um conhecimento maior do instrumento. Mas vamos ver se eu vou conseguir botar em prática. E uma coisa que tá muito em moda, Vitinho, e eu queria que tu me dissesse a tua impressão sobre isso. Saúde mental e música, porque tu tá fazendo uma especialização numa área, né? Tá fazendo a cirurgia geral, depois vai pra urologia. E o nosso dia a dia em bloco cirúrgico é um dia a dia que muitas vezes tu não sabe se choveu, se fez sol, se fez calor. Tu passa, às vezes, meses quase sem ver a luz do dia. Porque no inverno, às vezes, tu chega antes do sol nascer e sai depois que o sol já se pôs. Lidamos com situação de estresse diária e estresse alto, né? Ainda mais preceptor que cobra, né? E se eles soubessem, né, Vitinho? Melhor deixar quieto. Como é que eu sou na orientação, não sou tão bonzinho. Deixa ficarem só com a figura do Elvis aí mesmo. Deixa, mas... E na preservação da saúde mental tua, a música tem um papel, assim, de relevância? Tu procura o instrumento ou tu procura a música para conseguir reequilíbrio ou outra saída? Não, com certeza. Às vezes tu tá num dia que tu tá mais estressado, de alguma coisa que aconteceu no hospital, ou enfim, de tá estudando ali, tá mais cansado, a música é sempre uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? Desde escutar uma música, botar uma música que gosta e fazer alguma coisa, ou mesmo tocar, pegar o violão, né? Eu acho que pra saúde mental é muito bom. Tu no relaxa. Teu carro, Vitinho, tu ouve rádio ou tu ouve... música, seja streaming, seja plataforma antiga tipo CD, DVD? Eu ouço bastante rádio no dia a dia, assim, quando vou pro hospital, porque eu ligo o rádio ali, enfim, alguma rádio da Atlântida que eu escuto bastante, outra. E mais em viagens, aí depende. Quando eu viajo com a minha namorada, ela comanda o som. Então a gente bota ali no Spotify e vai tocando. Mas no dia a dia bastante rádio, os programas de rádio. E quando tu tem que escolher assim, tu tá ali, eu vou botar essa música. Geralmente o que tu bota? Geralmente eu boto ou a música gaúcha ou a música sertaneja, assim, que são as que eu mais escuto no dia a dia, assim. E aí é o que eu costumo mais escutar pra viajar, pra andar de carro por aí. Tá bem. Mas é isso aí, Vitinho. Sou uma testemunha, né? Sou uma prova viva de que a música e a medicina, e a música num nível profissional e a medicina num nível profissional são duas coisas que podem conversar, Vitinho. Então, eu espero que tu não abandone o teu talento aí e eu espero que a música continue te guiando. Eu posso te dizer, dar o meu depoimento, vai um corte para vocês aí, te dar o depoimento que a minha saúde mental, antes e depois de eu ter voltado pra música pré-profissional e agora profissional, é outra. O meu grau de estresse com a medicina diminuiu muito e a minha capacidade
de abrir a válvula de escape e conseguir que aquilo ali que a gente vive no dia a dia seja assimilado, facilitou 500%. Então, não abandone a música. Pode deixar. Vitinho, antes de encerrarmos, eu quero passar as tuas mãos. Olha aí. A lembrancinha aqui do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul. Tá aqui, ó. Tá? Feita com muito carinho. É singela, mas feita com muito carinho pela nossa produção. Hoje a nossa produtora é a Malha Ceola. Hoje eu tava pensando nela. Dona Solange de volta ao programa. Se vocês querem saber do que se trata, ouçam os programas de rádio do Spotify. Então, tô tendo o prazer de fazer gravar programa de novo com a Dona Solange. E sempre eu gosto de lembrar, né, do nosso eterno presidente Marcelo Matias, sem o qual não existiria este canal, consequentemente, não existiria este programa. Muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelo convite, né? Para mim, uma honra estar participando desse programa onde eu vejo, enfim, eu convivo com o senhor no dia a dia aí e vejo os programas com outros artistas renomados, aí tá aqui no mesmo palco, vamos dizer assim, é um privilégio. Eu agradeço o convite, a lembrança. Ué, Vitinho, quando precisar, nós estamos por aí. Mas e quem é que diz que no futuro não sou eu que vou estar dando uma entrevista e dizendo: e vocês nem sabem, o Vitor Vasconcelos apareceu lá e gravou um programa comigo. E os caras disseram: o Vitor Vasconcelos. Quem sabe, né? Então, pra encerrar, nós temos que encerrar em alta, Vitinho. E eu vou te dizer, eu não conheço cara que compõe mais em alta do que Elton Saldanha. Vamos lá, então. O que nós vamos dar ali? O que tu mais gosta do Elton? Do Elton Saldanha? Eu sou do Sul, castelhana. Acho que castelhana não é dele, ou é dele? É dele, as duas são dele. Bom, nós também podemos fazer um pupurri pra encerrar, né, Vitinho? Podemos. Então, nós vamos encerrar com o pupurri. E eu, então, quero agradecer de novo ao meu colega, amigo e colega de medicina e colega de música, Vitor Vasconcelos, o Vitinho, pros amigos, pros inimigos também, né, Vitinho? Também. E quero dizer que é uma grata satisfação trazer novidades, trazer médicos jovens aqui para falar sobre si, para falar sobre a influência que a música teve, para bater um papo. E vocês, médicos jovens, acadêmicos de medicina, venham. O Vitinho tá aqui, ó. Não foi nenhum bicho-papão, né, Vitinho? Não, tranquilo. Nós tivemos um programa agradável aqui, pudemos praticamente fazer um ensaio ao vivo. É verdade. Né? E então, as portas estão abertas para vocês. E agora, para encerrar, já desejando uma ótima semana e dizendo que a gente volta na semana que vem com mais um Plantão do Rock, vamos pro nosso popurri do Elton Saldanha. Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Esperei toda a semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, na da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser feliz. Eu
sou do sul. É só me olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver que eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser feliz. Hey, Galate Porqueira.